Boa noite, pessoal. Estamos começando aí mais um podcast Vida Saudável em Debate. Estamos já no 120? Eu O sempre falo delas, 120 e nunca chega a sei lá, 120, né? não, o delas já vai bater, acho que Quase 130. 120 episódios. Já Não, já passou, aproveitando, já vai maratonar lá. Vida Saudável em Debate, se inscreve no canal. 120 episódios, eu garanto para vocês que vocês vão mudar a vida de vocês. São médicos, psicólogos, terapeutas, nutricionistas, história de superações. Milhares de pessoas já passaram aqui. E hoje aqui do meu lado está Edilene, que é a minha sócia, dona do Empório Manjericão. A melhor loja de produtos naturais. Eu quero completar o que o Luciano falou. A gente já está chegando nas 400 mil visualizações no YouTube. Então, você tá fora das 400 mil pessoas que já viram a gente. Então, se você não está seguindo o Vida Saudável em Debate, é hora de seguir e encaminhar esse episódio. Empório Manjericão é a melhor loja de produtos naturais e agora com curso de culinária saudável. É o Cozinha 10X. Então, se você fala que não gosta de comida saudável, é porque você não fez o curso do Empório Manjericão. E te garanto que depois desse episódio de hoje vai bombar mais ainda as visualizações. É ou não é, meninas? Com certeza. Vai ou não vai? Vai, Veremos as cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Eu sou vai ser Luciano Viana. animadíssimo. Sou personal, sou dono proprietário da Fox Gestão Esportiva. A gente trabalha dentro de condomínios clubes em São Paulo e a partir do ano que vem, Brasil inteiro. Quem sabe a gente vai pro Rio de Janeiro ano que vem, hein? E chama a gente pra fazer a propaganda. Saúde e lazer, vocês vão ser a garota propaganda do Rio, hein? É isso aí. E também mentor de personagens, estou formando novos personagens para poder cuidar das pessoas. Ai, que bacana. Vocês conhecem alguns personagens, vocês falaram nomes ali, Não. parabéns, mas também vocês conhecem outros personagens que estão dando trabalho hoje para a humanidade, que não está cuidando totalmente da sociedade. Então a gente vai treinar essas pessoas para poder atender as pessoas da forma que tem que ser atendida. E hoje aqui eu estou com duas garotas aí, influenciadoras, que estão bombando na internet. Estão ou não estão? Sim, Com certeza. estamos chegando lá, devagarzinho. Olha o nome delas, hein? Não é dupla sertaneja, não. Vocês precisam montar a dupla, hein? Jaila e Renali. É isso mesmo? Isso mesmo. Então vocês vão montar uma dupla aí, hein? E a mesma idade também? Sim. Diferença de um ano. né, amiga? Deve ser irmã e nem sabe. Eu tenho 15, já ela tem 16. 16 anos. É. 16 aninhos, uma e 15 anos. Em cada perna, Em essa cada sua, né? perna, cada uma. Eu vou falar um pouquinho a história de cada uma e depois a gente já vai começar com umas perguntas aqui intensas, tá? A Jaila tem 36 anos, contando a verdade agora. Uma mulher com uma história intensa e real. A batalha dela contra a obesidade começou muito cedo. Aos 6 anos, ela viveu um trauma devastador. Seu pai foi assassinado e executado com 27 tiros na cabeça. E naquele dia, ela ouviu algo que nenhuma criança deveria ouvir, que sua mãe teria mandado matar o pai por dinheiro. Esse momento quebrou algo dentro dela, e a comida virou refúgio emocional. Com 10 anos, já vivia obesidade mórbida. Fez bariátrica, acreditando que seria a solução, mas recuperou o peso e a guerra continua. Não do corpo, mas da mente. Mas ela está agora com um projeto muito novo, e a gente vai trazer ela daqui 1 ano ou 2 anos, a gente vai ver o que vai acontecer com essas Eu acho meninas que aqui. antes. Até Um antes, viu? ano. Um ano, né? No máximo. Vamos trazer 1 ano, depois 2 e 3 e vamos contando a sua história. E do meu lado tá a Renali, a segunda convidada, 35 anos, paraibana, criada no Rio de Janeiro, publicitária, modelo plus size e influenciadora. Sempre foi gordinha na adolescência, desenvolveu obesidade, não só por genética, mas pela rotina difícil, pela má alimentação e por ficar muito tempo sozinha enquanto os pais trabalhavam. Mesmo acima do peso, sempre manteve os exames em dia, chocando muitos médicos e quebrando os paradigmas. Hoje ela usa a voz para defender saúde com verdade, autoestima com responsabilidade e luta contra os extremos. Seja muito bem-vinda, meninas, ao nosso podcast Vida obrigada. Saudável em Debate. Obrigado por aceitar, a gente fez o convite para elas, mas como elas são do Rio, elas não tinham como vir para São Paulo, porque a agenda delas são lotada. E abrimos uma exceção aí, que elas estão em São Paulo, e trouxemos elas para gravar junto com a gente. Obrigado, viu? Obrigada a vocês pelo convite, por acreditar na nossa história e na nossa força. Com certeza. E por dar visibilidade, né? A tudo isso. Jaila, eu vou começar com você, Jaila. Eu falei um pouquinho aqui da sua história. Eu já trabalhei muito tempo com obesidade, em spa. E sempre é bom a gente procurar a causa do problema hoje, né? Remédio a gente sabe que remedia, mas a gente entende que qualquer tipo de patologia hoje na vida do ser humano tem algo lá atrás, né? A gente às vezes condena, fulano tem isso porque usa droga, fulano tem isso porque bebe, fulano tem isso porque come demais, fulano tem isso porque toma remédio. Mas a gente tem que entender lá atrás o que realmente foi o gatilho para poder desencadear
né, o caso de vocês, um exemplo pode ter sido a compulsão alimentar, a alimentação. Conta um pouquinho pra gente a sua história. Eu demorei muito a entender e conseguir, talvez, colocar isso que aconteceu comigo pra fora. Eu tinha 6 anos de idade. Desculpa, eu tô meio resfriada. Eu tinha 6 anos de idade, uma criança que... Eu era uma criança normal, era magra, tinha saúde, tudo perfeito. E alguém pegar uma criança, acho que é por isso que eu tenho tanto cuidado hoje e restrição com os meus filhos. Você tem um casal, Eu tenho um casal de filhos, eu tenho um filho de 3 anos, um menino que é o Heitor, e tenho a Giovana de 8 anos. E então, o trauma que eu passei, eu jamais permito que isso aconteça com os meus filhos. Não que tivesse sido culpa da minha mãe, porque eu digo pra vocês, eu tinha 6 anos, mas eu lembro exatamente da cena. O meu pai... Você é a filha única? Não, eu tenho uma irmã. Mas do meu pai, eu era única. Tá. Meu pai, ele era uma pessoa boa de situação. Minha mãe era pobre, então todo mundo achava que a minha mãe estava com meu pai por dinheiro. E aí, quando meu pai morreu, ele morreu para defender um amigo dele. Ele estava numa boate com um amigo dele e alguém bateu no amigo dele. Eu não entendo muito bem a história, que eu entendo, que eu sei foi isso. Alguém bateu no amigo dele, meu pai era capoeirista e ele bateu no cara que bateu no amigo dele. Eu cheguei a conhecer depois de muitos anos esse amigo dele, que apanhou, né? E aí o cara que meu pai bateu saiu da boate, foi em casa, pegou a arma e pegou o meu pai no trailer onde ele trabalhava com a minha mãe. Meu pai morreu nos braços da minha mãe, com 27 tiros na cabeça. Ele fez porque ele queria fazer mesmo, né? Execução, né? Foi. E aí, naquela época, a minha mãe... a minha família, por parte de pai, não aceitava a minha mãe, muito menos eu. No entanto, eu só fui registrada, acho que beirando os meus 6 anos. E aí, a minha avó, por parte de pai, pediu a minha mãe, depois que eu fui registrada, comprovada que eu era neta deles mesmo, pediu que tivesse contato comigo. Ela descobriu onde a gente morava e foi até a casa. Gente, eu tinha 6 anos e eu consigo lembrar da cena. Minha mãe parando na minha frente, abaixou na minha frente e falou assim: filha, a mamãe não quer privar você de ter contato com a sua família. Mas vamos procurar um psicólogo primeiro. E aí a gente faz esse contato. Aí eu falei pra ela assim: não, mamãe, eu quero ir com a minha avó. E ela me liberou ir. Gente, eu lembro do dia completo. Eu lembro que a gente saiu, comprou tudo que eu queria. Ela me levou nas lojas e comprou tudo que eu queria. Nessa época tava na febre aquelas cama que tinha aqueles negócios de princesa em cima. Ela comprou um rosa pra mim, ela comprou tudo o que eu quis. Quando a gente chegou, a gente subiu, que era uma mansão, a gente subiu as escadas, sentamos numa mesa. Era como se eu estivesse entrando numa casa de novela. Aquele mesão, assim, tudo posto. Eu sentei e a gente começou a almoçar. Aí o meu avô falou assim: onde está todo o dinheiro que eu estou dando para sua mãe? Aí eu, como é que eu ia responder uma coisa que eu não sabia? Eu tinha acabado de ser registrada, minha mãe... 6 anos, né? 6 anos, aí ele falou assim: você tá andando igual uma mendiga, ela tá fazendo o quê com o dinheiro? E eu não sabia o que responder, sabe? Aí eu sei que ele falou assim, bateu na mesa e falou que a minha mãe tinha mandado matar o meu pai para poder ficar com o dinheiro dele, porque ele tinha dinheiro e ela não. Aquilo entrou na minha cabeça, assim, eu não tive reação. Eu não lembro qual foi a minha reação na mesa. Só falar pra você que eu sei qual foi a minha reação, eu não lembro como eu reagi. Eu sei que eu cheguei em casa, eu saí de casa uma criança e voltei pra casa outra criança. Eu acho que essa é a parte da minha vida mais dolorida, porque... É até difícil de falar, Isso, né? tem aquele ditado que diz assim: a gente percebe que tá curado quando você fala da história sem chorar. Então eu ainda não tô curada, né? Eu cheguei em casa e minha mãe falou assim: filha, como é que foi o seu dia? E eu falei pra ela assim: que diferença vai fazer na sua vida? Ou seja, eu saí de casa uma criança e voltei outra. E a partir daí eu comecei a engordar. Eu digo que eu perdi as rédeas da minha vida. Com 6 anos de idade, eu fiz tudo, minha mãe me levava para psicólogo.
Não me pergunto o que mudou na minha cabeça, que nenhum psicólogo nunca conseguiu tirar de mim o que tinha acontecido. Eu nunca externei isso pra ninguém. Eu guardei aquilo ali e a comida virou meu refúgio. Eu ia pra escola, quando eu comecei a ir pra escola sozinha, eu comprava nas vendinhas fiado, depois o povo ia bater na minha casa, cobrar minha mãe. Era doce, biscoito, bala, eu só engordando, comecei a engordar. Com 10 anos eu fui diagnosticada com obesidade mórbida. 10 anos. 10 anos. Quantos quilos, mais ou menos? Não vou lembrar, mas eu não lembro a minha vida com 2 dígitos. Não lembro da minha vida com 2 dígitos. E aí, quando eu fiz 10 anos numa briga com a minha mãe, porque alguém foi na porta de casa cobrar, eu bati na mesa e falei pra ela: eu não te aceito como mãe porque você mandou matar o meu pai. A minha mãe entrou num desespero. Eu lembro da minha mãe só caindo no chão, assim, começou a chorar. Ela: como é que você pode falar isso? A minha avó que me segurou pelo braço, me levou, me botou sentada numa escada. Eu lembro até da escada. É cena de filme. Isso que você Sim, me botou conta. sentada na escada e sua mãe não fez isso. Aí que ela me contou toda a história. Mas até eu entender isso, eu acho que eu não consegui entender até hoje. Porque até hoje eu não consegui pegar as rédeas da minha vida, entendeu? E aí, só com 16 anos, a minha mãe entrou na justiça para tentar que eu fizesse a bariátrica. Nunca consegui. Eu sei que eu fui fazer a bariátrica, já estava já com meus 20 e alguma coisa, entendeu? Quando eu engravidei, eu ouvi de um médico, eu estava contando para minha amiga, que eu não vou fazer a sua cesárea porque você vai morrer na mesa de parto. E eu não vou sujar o meu diploma com sangue. Foi isso que eu ouvi de Nossa, um Você tinha médico. quantos anos? Eu tinha... Não vou lembrar, gente. Acho que 28. 28? Isso, 28 anos. Eu que eu falo pra ela, falei: amiga, talvez fosse hoje, a minha reação seria diferente. Mas eu tava com a minha avó na sala, eu fiquei tão impactada com aquilo que eu ouvi, que eu não tive reação. Obviamente, se isso acontecesse hoje, eu tenho outra cabeça, outra coisa. Mas eu Não, fui... e hoje você tem voz para falar disso. Sim, eu fui e falei assim: não, eu quero fazer cesárea. Porque eu tava desesperada. Eles tinham me encaminhado para um hospital onde eu perdi uma amiga. Na verdade, era a irmã da minha amiga. Nesse hospital, que era um hospital de grande porte, para obesidade e tudo mais. E aí eu entrei em desespero. E perdeu por um erro médico, né? Isso, foi por erro médico. E aí meu esposo falou: amor, vamos ver pra gente pagar um parto. E aí, quando eu cheguei lá, o médico falou assim: eu não vou fazer sua cesárea. Com essas palavras. Eu não tô exagerando, foi com essas palavras: eu não vou fazer sua cesárea, porque não quero sujar o meu diploma com sangue, porque você vai morrer na mesa de cirurgia. Eu fiquei assim, assustada. Ele falou assim: tá assustada por quê? As pessoas morrem no hospital mesmo. Que horror! Juro, foi assim. Aí, ou seja, até hoje eu Isso busco... médico particular. Particular. Eu paguei pra ouvir Isso esses insultos. do primeiro filho. Isso, da minha filha. E aí acabou que eu ganhei no hospital que eu não queria ganhar, e foi tudo assim, Deus colocou tudo no seu devido lugar, e foi tudo ótimo, maravilhoso. Você fez cesárea. Fiz cesárea. Eu fui até... eu tinha saúde para ter normal, fui acompanhada e tudo mais, mas a minha filha estava com preguiça de nascer. Aí eu tive que fazer uma cesárea, entendeu? Você estava pesando quanto nessa época? 170 alguma coisa, assim. Você engordou 100... mais na gravidez? Eu engordei pouco, eu engordei 9 quilos, eu engordei 1 quilo por mês, entendeu? Fiz acompanhamento direitinho, eu tinha saúde para fazer o parto normal, mas não conseguimos porque ela estava com preguiça, entendeu? Os batimentos foi caindo, tiveram que fazer a cesárea, porque ela já estava em sofrimento. E até hoje, assim, eu falo que eu sou a bariátrica que deu errado, porque eu fiz a bariátrica, eu cheguei a fazer a bariátrica, eu pesava 220 quilos. Eu fiz a bariátrica, desci para 112. Só que o que acontece? Nessa época, eu não conhecia o lipedema. Ninguém conhecia o lipedema. É algo muito novo. É algo novo. Se você pegar a foto que eu mostrei para ele com 112 quilos, eu só tinha cintura, perna, no caso, quadril e perna. Minha cintura fininha, eu estava toda fina para cima. E aí a gente não conhecia o lipedema. E o médico queria que eu reduzisse mais. Só que o lipedema, a gente hoje em dia conhece, sabe que é uma gordura inflamada, que a gente precisa aspirar. Alguns casos precisam de corte. cirurgia. A gente precisa descobrir qual é o alimento que está te inflamando, que cada corpo reage de uma maneira.
Então, não tinha esse conhecimento. E aí, para mim, se tornou uma coisa muito lenta. E vamos dizer assim, também não cuidei da cabeça, porque a gente opera o estômago, a gente não opera a cabeça. E aí eu voltei a engordar. Voltei a pesar 199 quilos. E aí foi quando... Oi? Não, pode continuar depois. E aí foi quando eu dei um estalo e falei, meu Deus, já tô chegando. Meu marido falou, amor, por favor, acorda. Você tá voltando tudo de novo. Se olha pra você. Ele me puxa muito, sabe? Eu falo com ele que eu posso ser a coluna da casa, mas ele é a minha coluna, que é ele... Eu cuido da casa, eu sou aquela que mantém todo mundo. Mas quem me mantém é ele, então é ele que me traz pra realidade. E aí, quando ele falou isso, que eu olhei, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E aí foi quando eu fui voltando para um projeto de emagrecer. Porque a obesidade, ela é uma doença, isso todo mundo sabe, é uma doença. A gente não romantiza a obesidade. Você abrir meu Instagram, você me vê de lingerie, você me vê de biquíni, você me vê feliz e curtindo a minha vida. Eu não tô ali romantizando a obesidade, nem falando que você, que é gordo, tem que continuar gordo. Você vai me ver fazendo academia, você vai me ver tomando minhas medicações, você vai me ver, às vezes... Eu não escondo nada. Se eu estiver bebendo, eu vou postar. Se eu estiver comendo besteira, eu vou postar. Ali tem uma pessoa real. Eu sou real, então não adianta eu mostrar pra vocês que eu tô comendo alface todo dia se eu não tô comendo alface todo dia. Então é uma mudança que é difícil a gente conseguir manter o foco. Eu fui assim por muito tempo e acabei desviando, mas já tô voltando de novo, entendeu? Mas é muito complicado a gente conseguir manter a nossa cabeça. Quando a gente fala assim, quer emagrecer, só fecha a boca. Não é isso. Entre emagrecer e fechar a boca tem uma infinidade de imensa, coisas né? ali naquele meio. Uma Então não é pista só grande. muito grande. As pessoas acham que só a comida te faz engordar. E não é, né? Na verdade, tem toda uma história por trás. Às vezes é uma genética, às vezes é seus Hormonal. hormônios. Então, assim, tem a parte psicológica. Então, assim, as pessoas não imaginam a dimensão. Acho que você é gordo porque você está sentada aqui comendo o dia inteiro sem parar. E muitas das vezes não é isso. Aproveita, Rinaldi, e conta um pouquinho sua história enquanto você vai beber uma água, descansar e a gente digerir sua história, hein? Parabéns, tem bastante coisa ainda pra gente falar aqui, mas é isso que a gente tem que entender, pessoal. Que atrás de qualquer tipo de patologia existe uma causa. História. E uma Existe história lá atrás. E como você falou, o percurso é grande, ninguém chega. Se fosse simples a gente fechar a boca, se fosse simples parar de fumar, de beber, Não tinha gente obesa, não tinha Exatamente. fumante, não tinha drogado. É verdade. A gente fala que é como se fosse um adicto mesmo, né? Então, a gente já entrevistou adictos aqui, eles falam que não existe a cura, né? Existe todo dia eles comemorar. A gente né? tem um tratamento, mas a doença é pro resto da vida. Exatamente. Por mais que você hoje seja magro, mas se você foi obeso um dia, você será eternamente obeso. É uma doença crônica. As pessoas, elas confundem muito na internet, que a gente passa por muitos haters por isso, porque se você entrar na nossa rede social, assim como a Jaila falou, a gente faz trabalho para lingerie, a gente sai, a gente vai pra festa, a gente se diverte, a gente vai para evento, onde a gente tá sendo convidado, a gente tá indo. Então as pessoas acham assim, vocês ficam romantizando a obesidade. Ninguém aqui tá falando, gente, engordar é muito bom, olha, você não pode sentar na cadeira, você não pode passar na roleta, cara, é muito legal, engorda, você vai ver só. Tipo, a gente não fala isso na internet. Só que as pessoas entendem como se a gente estivesse falando dessa forma pelo simples fato de a gente estar vivendo uma vida que todo mundo vive. Entendeu? Porque assim, se a gente posta um vídeo dançando e vocês postam um vídeo dançando, Qual a nosso diferença? vídeo, nossa, tá fazendo apologia à obesidade. A gente não tá falando nada, a gente só tá dançando. Entendeu? Olha lá, tá fazendo apologia, porque acha que ser gordo é bonito. E eles também têm associação. Quem é gordo é feio, quem é magro é bonito. Não existe gordo bonito. Entendeu? E aí a gente sofre muito isso na internet e você tem que ter muita cabeça pra lidar. Muita. É que quando você vai pra internet e você tem um perfil aberto, cara, você tem que estar preparado para isso. Sim. Não tem jeito. Porque assim, a gente conversou há umas 3 semanas aqui com a Ellen. A Ellen nasceu sem os braços, né? Era uma menina de 13 anos com uma deficiência. Cara, as perguntas que fazem para ela na internet é surreal, é desumano, né? Então, quando você está ali com o perfil aberto, e ela lida com muita maturidade, a Ellen. Então, quando você está lá com o perfil aberto, você vai enfrentar e aí você tem que ter uma cabeça muito boa
para poder separar essas coisas. E a gente fala assim, internet. Pra mim, o hater, eu vou dizer, eu tava falando com ela, a gente veio falando, amiga, eu adoro os haters. Amo, gente, juro. Porque eles Vai engajam. lá, eles comentam, eu comento em cima. Porque os haters, querendo ou não, eles te dão mais engajamento do que o teu fã que tá lá. Porque isso eles mesmo, isso é hoje verdade. quer ver uma publicação subir, é você fazer alguma coisa polêmica. Porque os haters vai lá, eles comentam com mais sagacidade e força do que os teus fãs. Então eu amo os haters, eles vão responder, obviamente que eu não perco a linha, não falo palavrão, não xingo, mas respondo tudo na classe. Eles vão lá, respondem, eu respondo, Ela porque responde aí... tudo na classe, na escrita. Porque aqui fora ela tá xingando e tá sofrendo, né, gente? É assim, põe ali na IA, fala assim, me dá uma resposta educada pra esse monte de palavrão. Eu não consigo me controlar, é tipo isso. É isso aí. E a gente também tem que aprender a lidar com isso, só que a família da gente, às vezes, não sabe lidar. A minha família é uma. Eles ficam revoltados quando vê os comentários, os meus amigos. E aí começa uma discussão grande na internet. Vai te engajar? Vai te engajar. Mas a galera tem que estar preparada. Não é só você. Que às vezes você posta alguma Isso é legal coisa de ouvir, e aí depois tua mãe fala, caraca, tá vendo não que estão falando, tira o vídeo. Então as pessoas acham que você tem que tirar o que você postou por causa do outro, da opinião alheia. E assim, eu acho super errado. Uma vez teve um vídeo meu no TikTok que deu uma viralizada gigantesca, mano. Esse vídeo me deu uma dor de cabeça, porque eu fiquei entre tirar e não tirar. E aí o 50 Cent compartilhou um meme desse vídeo. Pronto, meu amor. Acabou, foi todo mundo me mandando esse meme. Processa ele, não sei o que. A Sônia Abrão apareceu, falou que eu tava processando o 50 Cent. Falei, gente, tem nem advogado pra isso. Ela tava pulando na piscina, né, amiga? Pulando na piscina. Na praia. Isso, e aí fez aquela onda enorme. Acho que eu vi esse Sim, eu tô de Isso. biquíni vermelho, pulo na água. Aí eles fizeram montagem tipo de piscina de onda, do tsunami. Tsunami. Nossa, muita coisa. O Acho vídeo que eu deu vi acho que 15 algo milhões de nessa- visualizações. Mas é desumano, né? eu Nó, acho. fora os comentários, né? A galera acha que, tipo, porque tá atrás de uma tela pode falar o que quiser. Mas, por enquanto, ainda é muito, né? Mas no fundo, como é que é assim Eu ia perguntar mesmo isso. a gente ali respondendo com classe, eu falo também que às vezes eu recebo alguns comentários, depois eu falo, será? Tem dias que 99% dos dias eu tô super bem e aquilo ali não me afeta. Mas às vezes tem aquele 1% que a gente não acorda bem, a gente não tá legal. Aí eu leio aquilo ali e falo assim, putz, será? Aí a gente dá aquela pensada, aquela brisada assim, entendeu? Aí toca lá no fundo assim, mas eu sou aquela pessoa que eu não vou absorver aquilo ali. Isso ali, realmente, isso não consegue me fazer mal. Mas tem 1% do dia que eu paro pra pensar e dar aquele baque assim, mas na maioria das vezes eu sigo. É porque, na verdade, as pessoas falam, mas teu dia a dia é diferente, sabe? Você Lógico, a obesidade te tira um monte de coisa. Sim, a obesidade te tira. Mas pra quem vive uma rotina igual a gente vive, por exemplo, a Gélia tem filho. Então a Gélia tem casa pra cuidar, tem marido pra cuidar, tem escola de filho, tem conteúdo pra gravar. A gente não para, sabe? A gente visita os lugares, a gente faz conteúdo, a gente tá em evento, a gente tá em show. Então, assim, a nossa rotina, por mais que a gente tenha um corpo, um sobrepeso, é diário. Tipo, a gente não fica em cima de uma cama. Não tem como deitado, ficar chorando, nem deitada dá. sofrendo. Na minha casa, por exemplo, eu não consigo. É criança, meus sobrinhos, não sei o quê. Minha mãe pede as coisas, eu tenho que ir na rua resolver, eu tenho que ir na rua fazer, tem que gravar. Aí tu grava conteúdo pra uma rede, grava pra outra rede. E assim, a gente não para. Então as pessoas acham que o obeso, ele come o dia inteiro em cima de uma cama. E quando você Fica mostra... em frente à TV, Isso né? aí. E quando você mostra que você não tá nessa mínima porcentagem, eles acham que você tá fazendo apologia à obesidade. O que, na verdade, não é. A gente tá só vivendo a nossa vida, assim como todo mundo, né? Nossas rotinas, academia, estudo, faculdade, entendeu? Então, assim, a nossa rotina é frenética. Por exemplo, a gente veio do Rio, a gente não parou. A gente veio do Rio dirigir. A Jayla veio dirigindo, né? Eu veio no carona. Trocar, amiga. Não, eu até dirijo, mas eu falei assim, olha só, eu não sou igual você, Velozes e Furiosos, tá? Se quiser que eu vá dirigindo, eu vou, mas a gente vai chegar 3 dias depois, que ela quer dirigir a 40. Sou da paz e amor, gente. Eu sou assim, tá tudo bem pra mim. Falei, ela não, ela... Sou pilota de fuga. Então, mas tem que ter um equilíbrio, né? Ela é mais acelerada, eu sou mais... Mas é. Então, Não, e assim, até porque vocês estão nesse processo de buscar o emagrecimento, né? Pelo que a gente estava conversando lá nos bastidores.
A obesidade não é algo que vocês querem na Não. vida de vocês. Você falou nessa luta desde os 6 anos. Você desde quando, Rê? Então, na verdade, eu nunca fui gordinha. Eu era aquela criança que é grande. Eu não era aquela criança que tinha barriguinha, gordinha, não. Mas eu sempre fui maior do que eu parecia. Eu tinha 12 anos, eu parecia ter 16, 17. Então, perto das minhas amigas, eu sempre fui grande. Quando eu virei mocinha, eu comecei a desenvolver um quadro de Compulsão. não é nem compulsão, eu acho que eu me alimentava mesmo mal, porque minha mãe e meu pai trabalhavam o dia inteiro. Eu ficava em casa sozinha. Então, tipo, eu sempre fui muito ruim pra comer comida, fruta, legumes e verdura. Na minha casa, eu sou a única que não como nada. Hoje Até em hoje o dia. paladar é Não, infantil, gente, não. hoje em Seus dia, pais comem bem? se orgulhem de mim que eu tô comendo alface, cenoura, beterraba. Olha, o manjericão é te patrocinar já, hein? E aí, tipo, meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava e eu trocava, tipo, meu almoço pra comer um salgado na cantina. Entendeu? Tipo, em vez de eu almoçar, eu tomava café, comia salgado na rua, aí come doce. Então, assim, a minha alimentação foi ficando muito ruim. E eu fui engordando sem sentir. Como eu nunca parei, como eu sempre falei, vocês nunca parei, a gente vai engordando realmente sem sentir. Era muito doce ou era muito salgado na época? Ou refrigerante? É o equilíbrio, né? A gente come um docinho, uma coisinha salgada. Um docinho, uma coisa Tipo salgada. uma caixa de chocolate? Não, mas Não? teve uma época da minha adolescência que meu pai tinha um cofre, gente. Olha, eu contando isso na internet. Meu pai tinha um cofre e ele juntava moeda de R$1, de 50 e de 25. Só que era raro as vezes que ele botava 25. Aí o que eu fazia? Eu ia lá no cofrezinho dele, pegava exatamente 4 moedas de R$1. 2, eu comprava uma lata de leite condensado. E 2 eu trocava por 4 moedas de 25 pra botar dentro do cofre e compensar o peso. Eu sou inteligente, né? Não, e que época que leite condensado custava R$2? Faz tempo, né? Faz tempo. E aí, minha mãe e meu pai trabalhavam direto. Então, tipo, só que a gente mora no mesmo lugar. Então, assim, aquele bairro, tipo, todo mundo se conhece. Quem trabalha no mercado é quem mora na rua. E aí, minha mãe um dia foi no mercado. Aí a moça falou assim pra ela: "Você tá fazendo doce pra vender, minha mãe?" "Não." "Ué, a Renale vem aqui todo dia comprar uma lata de leite condensado." Eu... Ai, meu Deus, Meu dedurou. Deus, dedurou. Cara, Estou porque- fornecendo pra minha vizinha que vende doce. Meu Deus, e tipo assim, eu tinha que comer tudo porque eu não queria que minha mãe visse. Então, todo dia eu comia um prato de brigadeiro. Entendeu? Você fazia o brigadeiro ou comia puro? Fazia o brigadeiro. E puro também. Não, comia no prato mesmo, botava na geladeira. Passava o dia Brigadeiro de comendo panela brigadeiro de é uma panela. delícia. Não, eu digo leite condensado normal puro, não. Não, puro não, fazia brigadeiro, né, gourmetizado. Que é muito melhor do que leite. Um doce de leite na panela de pressão. Meu caso Então- já nunca foi doce. Meu caso é salgado. Não, mas eu amo um O docinho. meu é salgado, né? Igual, gente, vamos pedir um iFood. Quer o quê? Quer hambúrguer, quer pizza? Não, quero comida. Meu negócio é comida, gente. Eu amo arroz, feijão, macarrão, Gente, eu não carne. ligo, é. Eu não sou chegada... Não é que eu não coma doce. Eu como doce. Mas eu não tenho essa fissura assim, ai, terminei de almoçar, preciso de um doce. Ai, tô de TPM, preciso de um doce. Uma vez ou outra dá aquela vontade de comer um chocolate, mas meu negócio é comida. Meu problema é comida, Mas arroz, sempre feijão. foi. Quando você sempre. começou, o doce entrou. Sempre foi comida. Você fala pra mim assim, o que você prefere comer? O que a gente vai comer hoje? Você quer um hambúrguer, uma pizza ou você quer comida? Eu não quero me dar comida. Ela come comigo. Eu gosto de comida. Você sempre almoçou e jantou, então. Sim, sempre E às almocei e vezes jantei. fez uma terceira refeição. Sim, Comida? obviamente, assim, não. Obviamente, na época da escola, a gente vai pra escola e olha aí o problema aí. A gente vai, come salgado, toma refrigerante, o lanche da escola. Aí vamos lá, se não tem a merenda, eu não deixava de comer a comida. Mas aí comia um salgado, comia uma besteira. Mais a comida. Entendeu? Mais a comida. Isso quando eu não chegava em casa e almoçava também, mas nunca deixei a comida. Comia o salgado, que já tô aqui mesmo, deixa eu comer, entendeu? Tipo Eu sempre isso. fui muito ruim de comida. Não, sempre. meu negócio, meu problema realmente é comida. Eu sempre, assim, às vezes eu chegava da escola e aí eu não comia. Às vezes eu escondia a comida pra minha mãe achar que eu comi. E como tinha uma cantina, porque eu morava no quintal de um Senai, então meu pai tinha conta na cantina. Então eu comia direto na cantina. Levou seu pai à falência. Meu pai, não, coitado. Meu pai, quando abriu o cofre dele do R$1, só tinha moeda de 25. Devia ter umas 20 moedas de R$1. O resto era tudo 25. E ele falou, descobri de onde que ela pegava o dinheiro pra comprar O leite leite condensado. O problema é tão mental, a obesidade ela é tão mental, gente. Pra você ter ideia, quando eu fiz a bariátrica, com uma semana, eu surtei dentro de casa, de socar as paredes. Eu comparo muito, assim, a dependência da comida com o dependente químico. A diferença é a mesma- é que a gente depende
da comida, entendeu? A gente não tá usando droga, É uma mas estrutura parecida. Isso aí, a nossa dependência é a comida. Eu surtei dentro da minha casa. Olha, com 15 dias de bariátrico, você não tá comendo comida, você não tá mastigando. E o que a gente tem que fazer? A gente mastiga Pastoso, né? para mandar pro cérebro que a gente está comendo. E a gente só tá no pastoso. E a gente tá na época do pastoso. Dentro do meu quarto, eu ficava dentro do quarto igual um bicho. E aí eu cismei que eu tava sentindo cheiro de macarrão com carne moída. Eu amo. E aí eu surtei dentro do quarto, eu chorava, eu socava as paredes da minha avó, ter que ligar pro meu médico e dizer que eu estava em surto dentro do meu quarto, porque eu não queria sair, eu gritava dentro do quarto que eu queria comer, eu não queria, assim, olhar pra minha avó. Tipo assim, naquela posição de quase querer matar alguém, literalmente. Eu gritava dentro do quarto, minha avó ligou pro meu médico, contou o que estava acontecendo. Ela me deu de mão em mim, a gente me levou. E eu passei por uma consulta com a psicóloga, eu fiquei com ela, tempo dentro da sala para ela conseguir colocar a minha cabeça no lugar. Tipo assim, se você comer, você vai morrer. Porque a gente sabe que a gente não pode comer. E a gente que é obeso, não adianta ela vir aqui e me dar uma colherzinha de macarrão, que por mais que o meu estômago esteja pequeno e só vai caber uma colher, a minha cabeça sua queria cabeça ainda é de uma uma pessoa panela. obesa. Vamos botar assim, queria uma panela de macarrão. Então eu simplesmente entrei em surto dentro do quarto. Então, gente, a obesidade, ela realmente é muito mental. Não é só dizer assim, eu vou emagrecer, vou começar a dieta. Não é isso, gente. É muito complicado. Você não teve acompanhamento psicológico antes da bariátrica? Fiz acompanhamento psicológico e a gente ia uma vez a cada 15 dias após a cirurgia, né? Porque ela continua fazendo acompanhamento. Mas mesmo assim, eu entrei em surto. Em surto, assim. Foi algo que não se demonstrou que ia acontecer antes do processo, porque você tem que ser aprovada, né? Você faz todo o processo. Eu realmente tinha... Vamos dizer assim, a doutora falou assim, ela tem cabeça, ela aguenta a cirurgia, mas ela tem que fazer logo. Ela tem duas opções. Ou ela faz para viver ou ela não faz e morre. Porque eu já estava beirando 220 quilos, já estava já com pressão, com problemas de saúde, que uma pessoa com 220 quilos, você sabe que tá mais na porta da morte do que na porta da vida. E aí, assim, foi um acompanhamento médico, eu fiz todo o acompanhamento médico e eu estava liberada para fazer. Então, ninguém esperava que eu entrasse nesse surto. Eu nunca nem contei isso para ninguém, tô contando aqui agora, que eu realmente entrei em surto dentro do meu quarto, que a minha avó ficou desesperada. Eu socava a parede, parecia assim, eu não sei explicar, eu sentia aquele cheiro, eu sentia aquele cheiro e eu queria comer de qualquer jeito. Eu precisava comer, eu precisava, assim... É realmente a compulsão alimentar que a gente sente, assim. Abstinência eu digo de pra comida, você, eu era tava uma em abstinência. abstinência, eu precisava sentir, mastigando e alguma coisa descendo na minha garganta. Eu precisava daquilo ali. Então, aí minha avó falava assim, mas não tem cheiro de nada. Mas eu estava sentindo o cheiro do macarrão com a carne moída. E eu precisava comer aquilo ali. Eu entrei em surto, eu socava as paredes, fiquei com a minha mão machucada. Horas, minutos, o quê? Eu não sei te dizer. Pra mim, durou uma eternidade. Assim, que a minha avó tentou primeiro me acalmar. Minha avó fez de tudo. Eu gritava, mandava ela sair do quarto, que eu não queria ver ninguém. E socava as paredes, socava a porta. Aí ela entrou em contato com o médico. Foi quando o médico falou, pega ela agora e vem pra cá. Porque o medo dele era que eu fosse comer, que eu fizesse alguma coisa. E mais uma coisa que eu vou contar. Por que a minha obesidade, a minha bariátrica também deu errado? Como eu digo que é uma doença que, além dela ser do corpo, ela é uma doença da mente, eu comia, aí vamos supor, quando a gente diminui o estômago, a nossa comida é muito pouquinha, muito pouquinha. E aí, o que acontecia? Eu comia, aí eu passava do ponto. Quando a gente passa do ponto, automaticamente a gente vomita. Aí, o que eu fazia? Eu ia lá, eu vomitava, lavava a boca e voltava para comer de novo. Virou uma bulimia. Então, ou seja, se eu tivesse da bulimia, eu acho que eu tinha emagrecido, mas eu vomitava, voltava e comia. Até sentir aquele... Porque a gente que é obesa, eu não sei se é a maioria, mas é assim, amiga, a gente tem que comer pra se sentir assim, ai, tô empanzinada, comi, agora eu tô bem. Não come... Quanto que você fez a bariátrica? Eu acho que isso faz anos, muito mais 12 parte... anos. acho que isso faz muito mais parte da compulsão alimentar do que da obesidade. Porque, assim, no meu caso, por exemplo, eu não ligo pra comida. A Jayla sabe. Ela ontem queria comer comida e eu queria comer besteira. Aí eu falei, ai...
Que saco. Essa minha amiga não tá dando Ai, certo. essa gorda é uma gorda da Shopee. Guarda da Shopee é ótimo. Eu falei, caraca, chato. Mas assim, aí se eu for comer a comida, eu vou comer um pouquinho. Essa é do Empório Manjericão. Eu como um pouquinho de comida. Agora, se você me der besteira, meu amor, eu vou comer bem. Sim. Mas eu tenho muito problema, assim que eu comecei a fazer tratamento, né, na endócrina e tal, quando eu era adolescente ainda, de horário pra comer. Eu, tipo, acordo, às vezes eu fico a manhã inteira sem comer, eu vou almoçar 2 horas da tarde, aí eu já não quero almoçar, eu quero comer o meu café. Tipo, comer um pão com alguma coisa. Eu troco muito. Eu faço essas trocas, o que me dificulta muito no emagrecimento, por eu já ter uma dificuldade em alimento saudável. Aí depois eu passo de tarde, aí chega à noite, eu não quero comer a comida. Eu quero comer, tipo, alguma coisa, ou outro lanche, ou eu invento ou agora eu tenho que inventar uma crepioca, uma coisa mais saudável, né? Mas eu troco muito fácil a comida por qualquer uma outra coisa. Mas será que não é por causa da rotina de vocês, assim, agora, dessa correria de Eu faz isso, não. faz aquilo ou não? Eu não troco. Ela não Não? troca. Eu sempre foi assim. Acordou, meu café. Eu vou fazer o café, eu quero tomar meu café. Se eu acordar meio-dia ou 2 horas da tarde, eu não pulo, eu tenho que tomar meu café. Se eu tiver Obviamente, caséria. não foi sempre assim, entendeu? Mas agora eu já tenho costume. Quem me acostumou? Meu marido. Conta a sua rotina de Entendeu? alimentação no dia a dia hoje. Então, dia a dia, vamos lá. Eu acordo. Geralmente, vamos lá, eu levanto. Eu não gosto de tomar café muito cedo. De manhã eu tô mais enjoada. Então, se eu acordar 7 horas, 8 horas da manhã, eu vou tomar meu café da manhã lá pelas 10. Mas eu tenho que tomar meu café. E aí eu vou almoçar lá para 1 hora da tarde. Aí eu faço o lanche da tarde e depois eu faço a janta. Mas eu não pulo refeição, não pulo besteira lá em casa, até porque meu marido, ele é casca grossa em relação a isso, assim. Meu marido, ele pega muito Mas no o tipo, meu pé. o café, o almoço, é uma quantidade alta ou não? Normal? Não, tá regrado porque eu tô fazendo uso da tirzepatida Mas agora. eu digo antes disso Mas aí. antes, não. Antes era assim, eu comia bastante. Eu digo assim, eu era uma pessoa obesa, mas eu digo que assim, eu comia quase como uma pessoa normal. Geralmente, eu conheço graus de obesidade que a pessoa come na panela. Tipo assim, eu não vou dizer pra você que eu não comia mais que uma pessoa normal. Eu comia mais do que uma pessoa normal. Mas eu comia assim, 2 vezes, vamos lá. Eu não comia numa panela, entendeu? Mas Você servia 2 vezes o isso. almoço e a E janta. comia e ficava de boa. Aí pão, geralmente eram uns 3 pães. Entendeu? Não fui aquela obesa de comer, eu como 10, 20 pães. Pra mim não existiu 10 isso. litros de refrigerante. Isso, por dia. não. Tomava refri? Toda a vida. Ainda tomo. Ainda Minha toma? coquinha Viciada, zero, eu sou. Todo dia? Na hora do almoço? Aham. E na janta Almoço, também? café, janta. Tô viciada em Coca Zero, gente. Pra que inventaram a Coca Zero? Porque se não tivesse o zero, a gente, né, eu tava cortada. Quando desligar as câmeras, Entendeu? a gente conversa. Oi? Desligar as câmeras, a gente conversa. Coca zero No igual entanto- veneno zero. No entanto, eu tive uma crise renal agora há pouco tempo. Por causa da Por Coca. causa da Coca. Porque eu literalmente parei de beber água. Gente, água pra mim era a minha vida. Eu tomava muita água. Eu nunca tive problema com água. Mais de uns 4 meses pra cá, eu tô num vício com a Coca. Mas literalmente viciada. Eu falo viciada porque é aquilo que eu fico assim, desespero. A gente vindo, eu parei na estrada porque eu trouxe 3 garrafas de Coca-Cola zero pra cá, pra botar lá na geladeira da minha mãe. Eu falei, amiga, eu preciso de uma Coca. Eu trouxe um Ice Tea. Ela Olha trouxe como o eu Ice sou fitness. E uma água tônica. Falei, amiga, tá geladinho, toma Ice. Ai, eu odeio isso. Falei, Essa cara, Shopee tá dando toma. certo. Falei, cara, tomar é bom de pêssego, não é mate, não. Porque o mate tem um gostinho de mate ainda. O Ice Tea não, já tem. Aí ela tomou, até que ela gostou, mas ela teve que parar na estrada pra comprar Comprar a uma Coca-Cola dela. Você é Gelada. Shopee só pra comida, agora pro outro você não é Shopee. Não, aí ela é raiz. Aí eu tô falando Aí que ela é eu raiz. eu confesso o meu erro, porque a gente sabe que não que assim, que seja proibido, mas a gente sabe que é proibido, mas nem eu posso tudo, mas nem tudo me convém, entendeu? Sabe, sabe quando eu parei de tomar bebida durante a refeição? Nunca tinha escutado isso na faculdade, né? Então eu tomava 3, 4 sucos, assim, copo de suco. Minha mãe fazia 2 jarras, assim, melancia com manga e com açúcar ainda. Eu tomava 4 copos e aquela barriga ficava desse tamanho. Toda vez que você bebe um líquido durante a refeição, você dilata seu estômago e você fere a parede do seu estômago, onde pode provocar futuramente o refluxo, depois você pode ter a gastrite e depois futuramente uma úlcera. Nossa. Então imagina, tá aqui a bola, todo dia que você bebe um líquido, você vai fazendo uma paredinha, você vai furando. Por isso que dá aquela queimação.
E a comida fica muito tempo fazendo digestão dentro do seu estômago. Então, às vezes, uma comida que poderia estar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, às vezes fica 2, você sente aquela coisa Isso. dilatada, Você sente estufada. empanzonado, Isso eu tô falando, às vezes, de um suco, tô falando de uma água. Agora, imagine a bebida alcoólica que o pessoal bebe durante a refeição e a Coca-Cola. Que a Coca, toda vez que você... Ah, mas eu sei que a Coca-Cola ajudava a desfazer a comida. Na urina, você já tira ali os seus cálcios dos dentes e dos ossos só na hora que você urina. Coitada de mim, tô zerada, então. Gente, e você tá falando da dilatação, eu fui procurar, né, o hospital porque eu queria refazer a bariátrica. Porque agora tem o tal do revisional da bariátrica, que você tem 5 anos de cirurgia, que já fez a bariátrica, você pode procurar para fazer o revisional da bariátrica, que é refazer a sua bariátrica. Se Eu não você- sabia disso. Se você não Eu chegou tenho no, amiga que refez. se você não chegou no seu peso ideal, você pode refazer. Como é que chama o nome? Revisional da bariátrica. Nunca tinha ouvido falar. Isso, agora tá podendo. Se você já tem 5 anos de bariátrica e você não alcançou o seu peso ideal, você pode procurar o hospital. Tem médicos que fazem. Eu já ouvi dizer que tem planos que estão aceitando e tem planos que não. Custa em De torno... forma gratuita, não. Não. Não, você tem que pagar. Não, tipo assim, você fez no SUS e não deu certo, o problema é seu. Agora você pague. Tipo isso, pra pagar pelo teu Eu tenho uma erro, você amiga já que teve fez. uma chance, né? Eu tenho uma amiga que refez agora. Ela tá no processo de emagrecimento de novo. Ela fez a É bariátrica, pior engordou tudo o de processo? novo. Então, não é que seja pior, mas eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade, que a perca de peso ela é um pouco mais lenta. Mais lindo. É. Isso, é um pouco mais lenta, eu não sei se é real. E aí eu fui fazer o exame do estômago, qual o nome? Endoscopia. E a doutora falou o seguinte pra mim: o seu estômago só dá pra ver que você fez a bariátrica porque você tem um desvio. Porque, pra quem não sabe, eu fiz a bypass. Aquela que não volta a engordar. Então, eu fiz ela. Então. Ok, houve um equívoco. Isso aí. Aí ela falou assim: eu só sei que você fez a bariátrica porque você falou e porque você tem o desvio. Se você não tivesse desvio, eu diria pra você que você é uma pessoa normal, porque o seu estômago já delatou todo. Eu não tenho mais, assim, rastros da bariátrica no meu estômago. Então, mas aí a sua primeira bariátrica não deu certo porque a gente está falando que é uma questão de mentalidade, Sim, psicológica e tal. Você não tem receio de fazer de novo a bariátrica e passar por tudo isso de novo? Olha, eu vou te dizer que eu já pensei em fazer e já desisti de fazer. Agora eu tô na meta de emagrecer 30 quilos, porque agora eu conheço o lipedema. Antes eu não tinha o conhecimento do lipedema. Então eu pensei assim, poxa, eu vou passar tudo isso de novo, né? Porque é um processo muito difícil. Dolorido, porque as pessoas acham assim, ai, que o bariátrico é fácil. Então faz pra você ver. Não, não. Entendeu? Não. As pessoas pensam que é tipo assim, você fez a bariátrica e um passe de mágicas você vai estar magra. E não é assim, a gente sabe todo o processo, é medicamento, é medicação a vida inteira. Gente, eu tô zerada de ferro, eu sou uma pessoa muito rebelde, sabe? Eu tô fazendo reposição de ferro na veia. Eu tenho que fazer de 3 em 3 meses, no máximo de 6 em Anêmica. 6. Porque eu estou com anemia, eu não tenho ferro, eu não tenho B12, eu não tenho... Você tem ideia, eu fui mandada para ser tratada na seção de oncologia do hospital. Porque eu estava a um passo do câncer. Entendeu? Porque eu estava sem vitamina nenhuma. Porque quando a gente faz bariátrica, é remédio pro resto da sua vida. Você Que tem que suplementar. Você não absorve grande Principalmente parte. a bypass, né? Quando você faz a sleeve, ainda nem é tão agressiva, porque a sleeve só diminui o teu estômago e não diminui o teu intestino. Que é onde a gente tem, né, a absorção. Dos nutrientes e tudo mais. Como ela fez a bypass, então diminui o estômago e o intestino. Então você não tem mais absorção nada. Comeu, foi ao banheiro, acabou. Por isso tem que ter suplementação. Eu não fiz a bariátrica, nunca quis, apesar de ser... Minha mãe já me colocou na fila da bariátrica. Eu já fui lá fazer uma figuração, que eu fiquei, né? Porque você precisa emagrecer 10% do teu peso para você poder fazer. E aí eu fiquei lá na fila, não perdi, porque eu não queria fazer. E aí fui tirada da fila, porque pelo SUS você tem um certo tempo que você tem que atingir essa meta. Se você não atingiu, eles entendem que você, né? Vamos pro próximo. E aí eu não fiz. A minha família sempre foi muito a favor de eu fazer. Mas por estudar toda essa parte, né? Porque as pessoas acham que é muito fácil, né? Não, você vai emagrecer rápido, não sei o quê. Eu tenho diversas amigas que fez. Não é uma, não é duas, não é 3. Tenho mais de 10 amigas que fizeram bariátrica. Porque quando a gente tem
o quadro da obesidade e a gente tá nesse meio, então a gente participa de outras coisas, como concurso, desfile. Então você vai conhecendo outras mulheres gordas, você vai entendendo a história de cada uma. E tem meninas que têm o sonho de fazer, tem meninas que querem emagrecer normal, mas assim, da maioria das minhas amigas, vamos supor aí que mais de 70% delas fizeram. Isso que eu ia falar, estatisticamente, em torno de 30% ou menos conseguem resultado positivo. E aí, quando elas fazem, elas começam, cara, você tem que fazer. Porque é o bichinho da bariátrica morte, né? Não, você tem que fazer, mano, você vai emagrecer, você vai ficar linda. Não, na hora Não sei você... Na hora não, né? Mas no início do processo, você realmente tem perda de peso. Não, muito Isso é grande. real, muito. Eu não sabia desses 30% aí. A gente já vê que já é uma doença. Realmente, a gente tem que tratar a nossa cabeça, gente. Sim. Não existe. A gente baixíssimo a gente o opera o resultado. estômago, a cabeça não. Já deveriam ter feito essa cirurgia. Abrir ali, botar na sua cabeça magra, magra, magra. Pra gente poder... Mas isso ainda não existe. Então, a gente tem que ter um tratamento muito rigoroso. Até porque é uma doença que não vai ter cura. Você vai fazer a bariátrica, você vai emagrecer, mas você vai ser eternamente Hoje em dia eu obeso. tomo medicamento, entendeu? Eu tomo medicamento controlado, manipulado, compulsão alimentar, ansiedade. Hoje eu tô tratando tudo. Entendeu? A semana passada, a gente conversou aqui com a Thaísa, Cannabis. do cannabis medicinal. Que Não é sabe? uma. Que é muito legal para tratar a ansiedade. Sério? Sério. Hoje vocês têm que procurar, assim, existe vários especialistas hoje para a gente poder entender toda a patologia que cada um tem. Então, qual porcentagem hoje que você está preparada para fazer uma nova cirurgia? Como está a sua parte mental, sua cabeça realmente, sua parte espiritual? Porque às vezes a gente vai em 1, vai em 2, vai em 3, e às vezes tem tanto recurso que a gente não conhece, a gente não conhece as pessoas certas que às vezes pode ajudar a gente a chegar onde a gente quer, porque você vai passar de novo por mais uma bariátrica, um exemplo. Como a Edilene falou, a cabeça tá legal para isso? O preparo mental do dia a dia, de você realmente aguentar, porque não é só fazer, né? É a consequência que você vai ter. E outra, você já sabe como é que é a primeira, mas você não sabe como é a segunda. Por isso que eu desisti. E fora o risco de você, tipo, pra quem bebe, por exemplo, o risco de você virar um alcoólatra é muito grande. Sim. Eu tenho amigas que têm problema hoje em dia com o alcoolismo por conta da bariátrica. Eu tenho amigas que têm problemas, tipo, eu tinha uma amiga minha que ela fez bariátrica e só podia beber líquido. Depois, na segunda semana, ela estava bebendo um copinho de café de Coca-Cola. Porque ela era viciada em Coca-Cola, ela não conseguia. Você só trocou o vício E aí, de comida por um vício de bebida. Por bebida. E ela, assim, tem uma outra amiga minha que ela operou junto com a menina, e a menina não conseguiu, na segunda semana de bariátrica, a menina comeu arroz. Uma colher de arroz. E ela teve que ir correndo pra emergência, e infelizmente, ela veio a óbito. Que loucura. Porque elas tiveram que abrir, mas não deu, aí teve uma infecção, e aí, enfim, infelizmente. E ela ficou morrendo de medo na época, porque ela também ela tinha a compulsão alimentar, porque eu acho que é muito pior quando você tem a compulsão alimentar. Porque você entra nesse estágio de abstinência. Quando você tem uma má alimentação, mas não tem a compulsão alimentar, quando você vai fazer uma bariátrica, eu acho que é muito mais fácil de lidar. Agora, quando você tem a necessidade de comer e tem aquela compulsão dentro de você, é muito mais difícil. Então, assim, muito mais difícil. Por isso que eu acho que a pessoa, quando ela vai fazer uma bariátrica, ela tem que saber se ela precisa de medicamento. Gente, hoje em dia medicamento tá aí, igual você tá falando da cannabis, é pra ajudar. A pessoa não tem que ter vergonha de dizer assim, eu tomo remédio tarja preta. Não, você não tem que ter vergonha. Isso aí é pra te ajudar. Igual ela falou da menina, se a menina se tratasse talvez com um remédio de ansiedade, um remédio de compulsão alimentar. Hoje, eu tomo um remédio de compulsão alimentar. Então, eu consigo, assim, ter mais aquele controle na comida. Porque é horrível você ser controlado. Por quê? Isso daqui vai me controlar. Eu quero controlar a comida e não a comida me controlar. Aí você chegou Entendeu? Então, esse tem que ser o ponto. Eu sou dona do meu corpo, eu sou dona das minhas vontades, a comida, ela não me controla. Mas não é tão Entendeu? simples Não é assim. não é. Na teoria... Na teoria é tudo muito fácil. Tudo é muito fácil, Por isso né? que a gente precisa entender o nosso corpo e ter um medicamento que ajude a gente a fazer essa escolha. É um trabalho de formiguinha. Às vezes... Coisas bobeiras do dia a dia. A gente não... Mudar hábito. É difícil. É uma coisa... E o ambiente também contamina muito. Com certeza. O ambiente Por exemplo, é muito importante. Na minha casa, eu sou a única pessoa obesa na minha casa. A minha mãe não é gorda, meu pai não é gordo, meu irmão não é gordo, meus sobrinhos... Então, a alimentação deles é totalmente diferente. Só que, assim, eu já tenho muita dificuldade de comer coisas saudáveis. Então, pra eu fazer...
eu tenho que, tipo assim, vou fazer uma crepioca. Eu tenho que inventar coisas. Um sanduíche aquela que a gente bota abobrinha no forno com queijo pra virar uma crostinha. Só Adoro. que aí todo mundo quer comer aquilo, só que vocês não precisam porque vocês são magros, vocês têm que deixar pra mim. Aí eu tenho que fazer pra mim, pra todo mundo, e tu já fica com preguiça de fazer. Aí eu falo, não vou fazer isso pra todo mundo não. Aí aquelas sobremesas que você faz com iogurte natural, chia e fruta. Ai, nossa, que é muito bom, né, que você fez. Aí quando você vai ver, tu fez pra semana, só dá pra 2 dias. Ó, no nosso blog do Empório Mandiana só tem receitinha assim. Ai, que delícia. Já vou dar uma bacana. consulta. Porque, assim, tem coisas que eu realmente não como de jeito nenhum. Tipo, banana é um alimento que, pra mim, eu tenho um trauma de infância. Eu não consigo comer banana. Mamão, Deus me livre, gente. Eu tenho problema com só de nada. pensar, é sério. E, assim, a Jaila, por exemplo, ela come de tudo. Eu amo fruta, salada. legume, verdura. Aí eu Amo. falo, caraca, cara, como é que come de tudo e não consegue manter uma dieta por conta da compulsão? Entendeu? Eu não como de tudo. Mas o pouco que eu como, eu tenho que inventar. Tipo assim, beterraba. Eu não como ela cozida, mas ela crua, ralada, eu como. Eu tenho problema com textura de alimento. Chuchu eu não consigo comer. Ai, gente, mas chuchu não tem gosto Você de tem nada. um paladar infantil. Tenho. Precisa mudar esse paladar. Chuchu não tem gosto de nada. Você faz com camarãozinho. Tu morde aquele negócio aguado. Ai, não dá. Ó, tem uma receita de soufflé de chuchu lá no Empório Manjericão que é E as maravilhosa. receitas dela é animal, Ó, então hein? assim, lasanha de berinjela. Já é uma coisa mais, né? Eu consigo comer. Depende, se eu não colocar 2 quilos de queijo na lasanha. Ai, gente, queijo é minha perdição. Eu amo queijo. Por isso que o medicamento ele é tão importante. Ele entra nessa parte, assim. Eu era uma pessoa que eu não defendia. Na verdade, eu cheguei num determinado ponto que eu falei assim, não consigo emagrecer mais. O que aconteceu? Aí foi quando eu fiz todos os exames, vi o que estava faltando no meu corpo, que a falta de vitamina também atrapalha o nosso emagrecimento. Eu vi tudo que estava faltando no meu corpo e entrou todas as vitaminas que eu tenho que tomar, mais o remédio de ansiedade e de compulsão alimentar. Porque eu era aquela pessoa que eu acordava de madrugada, acordei, vou no banheiro. Aí deito de novo. Aí eu não consigo dormir, eu fico rolando na cama pensando o que tem na despensa que eu posso comer. Qual é o biscoito, qual é a besteira, qual é o pão, qual é a coisa que tem lá dentro que eu vou comer. Então eu tinha muita mania de descer e assaltar a geladeira à noite, na madrugada. Você tinha ou tem? Eu tinha, não tenho mais. Agora com o meu remédio eu consegui controlar isso. Eu deito, vou dormir, eu levanto bastante pra ir ao banheiro à noite. Eu vou ao banheiro, mas eu não consigo assaltar a geladeira. É óbvio que não por vontade. Tipo assim, eu levantei, o meu corpo diz que eu estou com fome e quero comer. O remédio, ele te ajuda nisso, mas a sua cabeça também tem que estar centralizada. Porque você tem aquela mania que você está falando, é quebrar hábitos. Então, eu tinha o hábito de fazer. Eu tomo um remédio que me ajuda a não fazer, a não ter vontade. Mas a minha cabeça, às vezes, sabota. A cabeça quer. Mas o seu corpo não quer. E o entendeu? não comprar essas coisas pra ter em casa? Então, o que acontece? Eu falo... eu recebi muito hater. Exatamente num vídeo por isso que eu fiz. Na época que teve aquela polêmica da cadeira na televisão, que alguém tomou uma cadeirada de outra pessoa... Entende? Aí eu fiz um vídeo sobre isso. Quando eu estou de dieta e me oferecem coisas que eu não quero comer. Vários biscoitos, fine, várias coisas, eu pegando a cadeira e jogando. Eu vi esse seu vídeo. Então, eu só vi. que o que acontece? Eu tenho filhos. Eu não acho que eles têm que ser privados porque eu sou obesa. Mas é óbvio, os meus filhos não passam 24 horas do dia comendo biscoito. Entendeu? Graças a Deus, os meus filhos não têm essa mania. Mas eu tenho ali. A hora que ele quer comer, ele come. Um final de semana, eu tenho as coisas dentro do meu armário, dentro da minha despensa. Então, eu tenho que me doutrinar, saber que eu tenho ali e que eu não estou num processo onde a escolha é minha. Hoje eu estou na casa da minha mãe. A gente vai pedir comida no iFood. Você pode decidir o que você vai comer. A escolha é sua. Mas é Então, que a racionalmente, tudo bem. Mas não funciona assim. Então, a gente sabe... É isso a gente que as pessoas que não Hoje. são obesas, elas não entendem. Isso, então. Para quem é magro, você já tem uma escolha. A cabeça não funciona desse jeito. Racionalmente, você sabe. Mas na hora de fazer a escolha, é como se não fosse uma força de vontade sua. É como se tivesse um ente ali
o Eu acho que encosto. acho que eu me identifiquei com isso aí. Não é? É como se tivesse é Cara, louco. pede um E isso hambúrguer tem. prático, cara. Não vai. é? E não é que assim, você sabe racionalmente, assim, todo mundo sabe. Todo mundo que é obeso sabe que é obeso porque tem uma alimentação errada ou porque exagera na comida. É fato, assim. Sim, sim. Porque hoje, com a quantidade de informação que existe, sabe. Sim. Só que na hora de escolher, a coisa não funciona assim. E não é que não funciona porque vocês não têm força de vontade. Sim. Ou porque vocês não têm determinação, né? Porque existe uma coisa neurológica a qual vocês não conseguem A tomar nossa decisão. cabeça sabota a gente. A cabeça de vocês não funciona como a cabeça de uma pessoa que não é obesa e vai optar por um alimento mais saudável. Porque vocês sabem, ponto. Mas a questão é que, na hora de tomar a decisão, vocês não conseguem tomar essa decisão. Ela não é uma decisão racional, ela é uma decisão emocional. Sim, então o que acontece? A gente vai se cercando de coisas que te ajudem a fazer a escolha certa, porque a gente sabe Aquilo que você que a falou, nossa é o cabeça, ambiente. É isso aí, o ambiente ele te ambiente. ajuda muito. Quando eu estava no meu primeiro projeto de emagrecimento, na qual eu perdi 50 quilos, agora não, eu vou voltar essa semana, agora eu voltarei. Ela é focada. Eu quando sou ela tá, ela é focada. focada. Eu voltarei a fazer minhas marmitinhas. Eu faço as minhas marmitinhas e coloco na geladeira. O que acontece? Olha onde a gente erra. Eu faço as minhas marmitas fitness, assim. Fitness que a gente diz é arroz branco, a gente come, só que a gente tem quantidade para comer, né? Aí você tem as suas marmitas ali. Mas eu tô cozinhando pro meu marido, pra minha filha, que a minha filha ama macarrão com cheddar, eu tô fazendo pra ela. O que a gente faz? A gente belisca. Eu consegui ficar um tempo sem beliscar. Porque quando eu coloco uma meta, um foco, vamos lá, eu tô com a meta, eu tenho que entregar 10 quilos no mês. Então, eu fico com aquilo na cabeça. Eu fico repetindo pra mim. Então, a gente tenta se cercar, por isso que é muito importante. Tanto o medicamento quanto o acompanhamento E o apoio psicológico, familiar, né? o apoio familiar, tudo isso. Então, eu sei que eu tenho que fazer aquilo ali, porque eu tenho a minha família pra cuidar, mas a minha refeição é aquela ali. Então, você tem que se cercar de coisas que te ajudem a não se sabotar, entendeu? Porque o miojo é mais prático. Tô morrendo de fome, né, amiga? Vamos chegar em casa, vamos comer um miojo? Não, a comida já tá em casa pronta. Ou senão, vamos pedir um iFood, em vez de a gente pedir uma besteira, a gente vai pedir uma comida. Entendeu? Então, assim, eu sei que não é fácil. Não, é que Não, o falar... não. O falar é muito fácil, é lindo. Eu tô comendo entendeu? bonitinho porque eu tô com ela. Então, eu tô almoçando, eu tô tomando café, eu tô jantando. Mas se eu estivesse na minha casa, gente... Eu acho que você precisa andar mais com ela. Desafio do dia hoje. Vocês vão chegar à noite, vai pegar uma receitinha lá do Empório Manjericão e vou fazer uma Eita. comidinha da Edmene hoje à noite, hein? Ó, mas, por exemplo, hoje a gente saiu de casa sem tomar café. Porque aí você acorda, vai se maquiar, não sei o que, saímos sem tomar café. Então, a gente já tava É um fazendo... erro já. Já é um erro. Então, aí a gente foi fazer foto, foi se vestir, troca de roupa, O não que sei eu fui quê. comer? Aí, ela foi e botou biscoito na bolsa. Aí botou biscoito recheado, comeu biscoito recheado. Você olhando. Mas aí. ela tinha... Mas eu nem comi. É, Não, ela não porque comeu não, ela só eu me não comi, serviu. Só ela dirigindo e eu dando biscoitinho pra ela, sabe? Tipo assim. É, quase um cachorrinho. É, tipo assim, vai, amiga, leva a gente direitinho, vai, você ficar com fome. Mas aí, quando chegou lá, ela tinha levado uma pera. Eu falei, olha que linda, Eu né? levei levou a uma pera. E eu já não comi nada, fiquei esse tempo todo sem comer Você tá em nada. jejum até Aí agora? eu tomei o Não. café com leite. Aí chegamos lá, ela tomou um café com leite, aí comeu pão com manteiga. Ela, vai comer não, amiga? Eu falei, não, amiga, quero não. Sai de mim. O meu problema é esse, eu fico muito tempo sem comer. Aí a gente foi comer, já era 2 e pouca da tarde, quando a gente acabou as fotos, e eu tava em jejum esse tempo todo. Da hora que eu acordei, 7 horas da manhã até 2 horas da tarde. A Gélia já tinha comido biscoito, porque ela tem o quê? A compulsão, e além da compulsão, ela tem a ansiedade. Então a Gélia já tinha comido biscoito recheado, a Gélia já tinha comido pão, já tinha tomado café, já tinha comido pera, e eu tinha tomado água. E o ruim de ficar esse tempo todo sem comer, não comer o biscoito foi saudável, né? Vamos lá, um adendo. Não vamos ser Não, hipócritas. é algo que fica lá no meu armário e dá bicho e eu não como, é biscoito recheado. Esse eu comprei porque eu queria provar, que era um biscoitinho novo. Que eu não vou falar aqui, que eu não vou fazer propaganda. E aí, eu queria provar, então eu levei ele. Levei a pera, mas chegou lá, gente, eu não consigo ficar sem meu café da manhã. E ele chegou lá, ele ofereceu o café, eu comi o café e comi o pão. Comi com manteiga, porque não tinha outra coisa, eu não ia comer pão puro. E aí, eu não consegui. Quando você fica muito tempo em jejum, quando você vai comer, você come
pelo café da manhã e pelo almoço. Exato. Então, ela acabou, vamos dizer assim, ela comeu 2 vezes, comeu dobrado, porque ela ficou muito tempo em jejum. Então, isso não faz bem. Eu sou, assim, quem me educou, assim, vamos Mas, na verdade, colocar... eu não comi dobrado porque foi comida, né? Então, eu comi... É. Eu dividi a marmita junto com outro cara. Tipo assim, eu não sou de comer comida, então eu comi metade da marmita com ele. Tipo, ele, cara, vem muita comida. Você vai comer toda? Eu falei, não, pode pedir que eu divido com você de boa. E a gente comeu metadinha, eu e ele. Conta a sua rotina aí. Cara, então... Conta, é bom a gente entender. Conta. Eu a gente acordo. entender. Então, essa é a minha dificuldade sempre do emagrecimento. Se eu tiver de comer de 3 em 3 horas, conforme manda o figurino, eu fico com a fome de 500 mendigos. Agora, às vezes, eu fico o dia inteiro sem comer. Tipo, hoje foi um dia que eu passei o dia inteiro, a manhã inteira sem comer. Na hora do almoço, eu dividi uma marmita com um rapaz que tava almoçando com a gente, que ele pediu no iFood. E até agora também não comi mais nada. Cheguei aqui, bebi 2 copos de água, tudo de boa. Mas aí de noite vai me dar mais fome. Aí eu não quero comer comida à noite, porque eu já almocei comida. Mas tira, tipo, um exemplo desse daí, que hoje foi um evento. Assim, o seu dia a dia, se fosse ficar em casa, como que é? Tipo, acordei de manhã... Eu acordei de manhã, geralmente eu não tomo café. Eu passo... É exatamente isso que eu tô falando. Exatamente Isso. Eu passo o dia inteiro sem comer. Aí meu endocrinologista e o nutricionista falou pra mim, Renali, o seu problema é muito tempo sem comer. Quando come, você não come o suficiente pro teu corpo, né? Gastar energia. Ele entende que você vai ficar muito tempo sem comer de novo. Ele e tudo que armazena você mais. come, ele vai armazenando. Então, se você... Não importa se você comer na hora do almoço um prato de alface, ele vai guardar todas as calorias do alface, porque ele entende que você... vai demorar muito a comer e ele precisa ter energia para gastar porque você se movimenta o dia inteiro. Então, esse é um dos meus maiores problemas com o emagrecimento. Você demora pra dormir à noite? Demoro E aí também. você começa a comer de madrugada? Eu não tenho muito hábito de comer de madrugada. E assim, de noite eu prefiro lanchar do que jantar. Então eu acabo lanchando. E aí, se eu fico muito no telefone. E eu tenho preguiça também, gente. Às vezes eu prefiro dormir do que comer. Então, se eu tiver com fome, tiver com sono, eu prefiro dormir do que Mas você comer. não pega alguma coisa que é prático, sei lá, um salgadinho, pipoca, essas coisas que a gente fica beliscando toda hora e não acaba Então, nunca. assim, se eu tiver Amendoim. com fome e não tiver nada pronto, eu belisco. Mas se eu tiver com... Tipo, se tiver, por exemplo, entre um pão lá e a comida, eu vou comer o pão. Então, ele falou, além de você demorar muito tempo pra comer, você troca uma refeição por uma coisa que não vai te saciar o As suficiente. escolhas não são As escolhas não são corretas. Você bebe? Raramente. Muito socialmente difícil beber, eu não sou de beber. Às vezes, assim, hoje eu quero beber alguma coisa. Fuma? Não. E aí, tem um lance também dos exames. Tem que estar sempre em dia. Como a gente tava no negócio de tratamento, e fui eu fazer meus exames, né? Aquela bateria de exame, 500 tubos de sangue. Aí eu voltei, eu falei, meu Deus, tem um tempinho que eu não faço check-up, vamos ver como é que eu tô. Aí chegou meus exames, fui levar pro médico. Eu mesmo li, né? Fiquei lendo lá, tentando entender as referências. Eu falei, cara, pelo que eu tô vendo aqui, eu tô ótima. 186 quilos, mas muito bem. Aí levei pra médica, aí médica, nossa, tô impressionada com o resultado dos seus exames. Eu falei, tá tudo bom, né? Pode falar a verdade. Aí ela falou assim, pior que tá tudo bom. A única coisa que tava baixa era a vitamina D. Eu achei que a minha B12 estava baixa porque eu tava com muito sono, mas nem a minha B12 estava baixa. Tava tudo ok. Aí ela ficou assim, cara, realmente você deve ter uma genética boa, porque se a gente olhar pra você e olhar pros seus exames, não é da mesma pessoa, né? Porque realmente, Pressão, diabetes, hipertireoidismo, nada disso. nada. Eu tenho tireoide, eu tomo remédio pra tireoide também. Você quer nada de O meu tanto remédio assim, Por anzinho, colesterol, É, triglicerídeos, 44. tudo ok. 50 Inclusive, eu tenho miligramas. todas aqui, tá, gente? Se vocês Mas quiserem 50. ver. Não, a gente Agora. acredita. É que assim, isso pode mudar a algum momento, né, Rê? Sim, pode mudar. Pode É porque mudar a também. obesidade, ela já é uma doença. Você pode estar bem agora. Uma pessoa bem agora, obesa, pode simplesmente assim, pum, infartou, morreu. Acabou. Gente, todo mundo. Os exames, ok. Todo entendeu? mundo. Todo mundo. Mas, Sim, quem é obeso Tem a probabilidade maior. probabilidade é maior, né? Mas Vou todos aceitar nós. isso, tá bom. Eu vou aceitar, mas, gente, não adianta, porque assim, a gente, igual a minha médica que me atendeu, ela é magra, ela é vegetariana, ela já vem de vegetariano desde a adolescência, eu já tenho 60 anos. E ela falou assim pra mim, olha o meu corpo, olha o seu corpo. Agora, se você pegar os meus exames, meu colesterol vai mais de 200 se eu não cuidar. E eu sou vegetariana, eu cuido da minha alimentação. E não tenho o mesmo resultado de exame que você tem. Então, assim, às vezes, realmente, a gente tem uma doença crônica, óbvio. Nem todos os gordos são saudáveis, assim como nem todos os magros são saudáveis.
Entendeu? E a gente tem que entender isso. E é o que a sociedade impõe pra gente, que a gente é uma pessoa doente, né, de exames, assim, doente, a gente sabe que a gente é porque a gente tem obesidade, que é uma doença. Mas que isso é porque a gente tá obeso que a gente tá morrendo ali na beira da morte. Óbvio, a probabilidade de você ter gordura visceral e ter um infarto é maior, de ter um problema é maior, pode ser, mas eu tenho um professor de jiu-jitsu que morava perto da minha casa, que ele tava dando aula pros alunos dele e ele simplesmente infartou. É que assim, Rê, a gente não pode tomar como referência, é igual quando a gente fala assim, eu tenho um tio que fumou a vida inteira e não morreu de câncer de pulmão, entendeu? Porque tem uma série de fatores que vão influenciar a Sim. questão da obesidade, ou enfim, quem é fumante ou não. O que existe, assim, estatisticamente, a probabilidade de uma pessoa obesa infartar e morrer antes, Sim. ou ter uma hepatite por conta de uma gordura no fígado, né? Ou desenvolver alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de intestino, por conta da obesidade, Sim. ela é muito maior. O caso da Então, Preta Gil assim, também foi isso, né? foi exatamente. É. Então, assim, existe aquelas pessoas que fumam, e eu conheço algumas que fumaram a vida inteira e nunca tiveram absolutamente nada. Existe aquelas pessoas, tem um caso na família que morreu muito jovem por conta do consumo de cigarro. E isso também vale para a obesidade. É meio que uma roleta russa. Sim, Né? sim. É uma verdade. roleta russa. Então, pode ser que você viva até os 90 anos sem nenhuma patologia, sem nenhum problema, como pode ser que você venha a desenvolver. Mas eu Então, não- é uma roleta russa. Eu não concordo. Não com você. Concordo com o que ela falou. Eu concordo que a obesidade ela é uma doença e que a gente tá bem agora. Eu digo por mim. A gente tá bem agora, a saúde tá boa agora, mas daqui a pouco, quando você vê, chega tudo junto e você fala, putz, o que eu fiz da minha vida? É pressão alta, é diabetes, é colesterol, é tudo. Então a gente vai, é aquele negócio assim, igual você tá falando, né? A roleta russa. Eu tô indo pelo caminho errado, mas eu sei que literalmente vai dar merda. Entendeu? Literalmente. Então, eu não... Nesse caso, eu não defendo, não. Tipo, mais ou menos o que você falou. Eu sei que a obesidade é... Você vai uma hora... Sabe, eu vou especificar assim. Um traficante, ele tem 2 caminhos. Ou a prisão ou a morte. A obesidade, você tem 2 caminhos. Ou você emagrece ou você morre. Literalmente. É assim que funciona. Mas o que eu acho legal de vocês é assim, vocês estão no caminho, né? A gente vai ter que terminar daqui a pouco, porque o estúdio tem outra gravação. Mas é assim, a gente estava conversando antes. O que eu acho legal de vocês é, primeiro, vocês não deixaram de viver e de ter a vida social de vocês e de serem alegres. A gente até estava falando disso antes. As pessoas acham que as pessoas obesas são tristes e são infelizes. Isso não é verdade. São coisas separadas, né? Sim. A pessoa pode ser obesa, fora do peso, e ela ser feliz. Isso não está ligado, assim como tem muita gente magra que é totalmente infeliz, depressiva. Isso não está no escopo, né? Ser gordo não significa ser infeliz, ponto. Então, eu acho isso muito legal de vocês, porque vocês têm muita vida, muita energia. Tem, viu? Uma coisa de viver, né? De pulsar a vida, que isso é muito legal, né? Porque vocês poderiam estar entregue e falar, bom, agora eu não posso fazer mais nada. Sim. Eu acho isso muito legal. Outra, vocês buscam o caminho da cura e dentro do que vocês podem e do que vocês têm, ou de enfim, milhares de tratamentos, assim, vocês estão sempre buscando essa opção. E aí eu queria que vocês contassem que vocês estão num projeto, né, que vocês estão aqui em São Paulo, porque vocês estão nesse projeto. Para essa tentativa, eu tenho certeza que agora vai dar certo. Não, Jesus. Né? De tentar a perda de peso. Então, porque a gente está falando, é uma doença, é difícil, tem um processo, vocês já tentaram antes, infelizmente não deu certo, mas agora vai dar. Então, assim, essa força de vida que vocês têm é muito bacana. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada. E de vocês falarem, eu vou viver, porque eu não vou viver só depois que eu emagreci. Eu estou viva agora. Isso aí. E Estou eu tenho vivendo. que viver agora, estou vivendo. Então, entendeu? antes era só por mim, agora eu tenho 2 motivos, que são os meus filhos. Põe o marido eu- nessa, senão você vai ser cancelada. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Marcelo. Amor, eu te amo, tá? Mas o problema é o seguinte, marido, se tudo der errado, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Os mas filhos não. Os meus filhos são para sempre. E eles são os motivos da minha vida. Antes era por mim, agora é por eles.
Gente, eu quero ter saúde para correr com os meus filhos num parque, jogar bola. Eu quero poder ir no parque de diversões com os meus filhos e poder andar e entrar no brinquedo que eu quiser, Me arrepiou. sem todo mundo ficar me julgando, entendeu? Eu quero... Ou se a gente ficar com aquele medo, cara, será que vai dar? Porque Entendeu? a gente tem isso, né? Aí, vamos num barzinho, mas cara, será que Vocês ficam assim pensando no interno de Sim, a vocês? gente pensa, Nossa. quando a gente chega, a primeira coisa que a gente vê é... Tem cadeira sem braço. Aqui O você olhar fez das o quê? pessoas. Aqui você fez o quê? Pra gente Perguntei. sentar, você teve que fazer o teste Sim. pra cadeira e a gente trocou por uma cadeira sem braço. Agora, como que eu vou no parque de diversões? A minha filha tem 8 anos, gente. Ela ama se divertir comigo. Ela ama o pai dela, mas o amor da vida dela, tudo Você sou tá se eu. privando de É. algumas coisas Mas por conta vocês da obesidade. vocês deixam de fazer alguma coisa ou não? Assim, Não. já pensando nisso que pode dar... Ó, eu Não estudava lá no Rio, né? Eu moro muito distante do centro. E eu tinha que pegar 2 conduções para ir pro trabalho, do trabalho e pra faculdade. E eu não passo na roleta. Então, assim, eu não tinha condições de pagar Uber para ir e voltar todos os dias pro trabalho e pra faculdade. Então, qual era a minha opção? Motorista, pode abrir a porta de trás para mim, por favor? Nenhuma roleta de ônibus vocês Não, conseguem não. entrar? Não. Não existe isso pra ninguém não, hoje. ninguém. Não. Eu até precisei, acho que um ano atrás, eu precisei pegar um ônibus, eu não peguei, eu preferi pagar o Uber. E de Eu metrô? travei, eu não entrei, não consegui entrar no Metrô ônibus. dá, porque é aquela roleta que é A só roleta é bem Que larga. passa maior que... É aquela que é só aquele pauzinho, assim, que são 3 pauzinhos, assim, que ela roda, né? Então já é A algo... roleta de ônibus é aquela comprida. Fechada. Que você tem Não, que vai entrar. pegar e nosso metrô quadril também todo. tem um acesso para deficiente, que Tem, normalmente que a gente eles pode abrem, entrar. né? Sim. Então, assim, metrô você pega, mais ônibus eu não pegava. Então, eu passei 4 anos da minha vida estudando na faculdade. Foi 4 anos da minha vida que eu tinha que pegar ônibus, pegar trem. Eu estudava no centro e moro em Jacarepaguá, então é uma distância, assim... Nunca van- teve van nada de pra uma gente lei pra subir. isso, pra poder Van aumentar? pra gente subir, a gente tem que botar o joelho. A gente sobe na van quase de 4. Literalmente, porque a van é alta. Sim. Tem algumas vans que eles utilizam um banquinho e eles colocam um banquinho embaixo pra pessoa poder subir. Faz tipo um degrau. Mas a maioria das vans, ela é muito alta. E a gente não sobe tem quase de aquele 4. apoio igual o ônibus, né? O ônibus é mais alto do que a van, mas o ônibus tem aquele apoio do braço que você puxa e sobe. A van não tem Vocês isso. estão dizendo, então, praticamente, que uma pessoa obesa, ela tem que ter um carro. Senão ela não vai para os Ah, lugares não, que ela pode não, ir. é limita a Ou você se acessibilidade, limita. Não, você... mas Se você exemplo. não tiver uma cabeça boa, você vai se limitar e vai ficar dentro Não, de isso casa. você falou, Isso aí. porque, um exemplo, tem cidades que não tem metrô. Então, se a pessoa num ônibus ela não consegue passar, ela não vai, ou vai se limitar de ficar pedindo Se pro limitar. motorista. Tem que pedir. Exatamente. O motorista Porque abre eu lá já atrás. processei, inclusive, uma empresa de ônibus lá no Rio de Janeiro, porque eu tive uma amiga também do meu porte, uma outra amiga, e a gente precisou pedir pra ele abrir atrás e ele simplesmente não quis abrir. Ele falou que não iria abrir, que a gente tinha que entrar pela frente. E daí eu fiquei hiper nervosa, porque eu tava me irritando. Todo mundo queria entrar no ônibus, o ônibus queria sair. Ele não quis sair com o ônibus. E a gente entrou pela frente e eu sentei no capô dele, porque não tinha banco na frente. Aí ele falou assim, eu não vou sair daqui enquanto a gente não passar. Eu falei, mas você não entendeu que a gente não passa na roleta? Aí o pessoal começou a discutir com ele, foi uma confusão. E aí ele abriu atrás, entrou eu e a minha amiga, eu fui lá na frente, passei o cartão, rodei a roleta. E aí o pessoal começou, não, você tem que colocar na justiça, não sei o quê. Pegamos testemunhas, colocamos na justiça e ganhamos. Sim, porque assim, é acessibilidade, a gente não passa na roleta. Então, por isso que a gente fala, quando as pessoas falam que a gente faz a apologia à obesidade, romantiza a obesidade, eu fico extremamente irritada, porque você não tá comigo no dia a dia pra saber as dificuldades que eu passo. A Jaila tem carro, eu não tenho carro. Então, pra onde eu vou? Ou eu tenho que pegar ônibus, ou eu tenho que pegar Uber. E nem sempre a gente tem, Uber tem hora que tá num preço acessível, tem hora que tá num preço caro. E depende pra onde você vai, depende de quantas vezes você vai pra vários lugares, às vezes no mesmo dia, você vai ficar pagando Uber o tempo todo. Não compensa pra você. Entendeu? Eu ouvi dizer que quando a gente pede acessibilidade para os obesos, a gente está incentivando que a pessoa continue gorda. Não estou incentivando que Você tá ninguém inserindo continue ele na gordo. sociedade. Eu tô, além Exatamente. de estar inserindo ele na sociedade, eu estou só pedindo o nosso direito de ir e vir, gente. Eu não estou pedindo que ninguém permaneça gordo. Eu acho que todo mundo tem que buscar a saúde, mas eu só quero o meu direito de ir e vir, de chegar no lugar e ter um mínimo, uma cadeira pra gente Não, sentar. isso que a gente falou, vocês estão buscando Mas a cura. a A mudança, cura não, né? porque a obesidade A cura não não tem existe, cura, né? né? Mas vocês estão buscando o caminho para que vocês possam lidar com essa doença da melhor forma, né? É isso que você está falando, você não está romantizando. E o que a mas gente você fala está assim- colocando o seu dia a dia como Como qualquer pessoa. Porque Exatamente. a gente já falou aqui em outros episódios, inclusive com a médica que veio aqui para falar de bariátrica, que assim, se você vê uma pessoa com câncer,
você se comove que aquela pessoa está doente com câncer. Exatamente. Agora, quando você vê uma pessoa obesa, que ela é doente pela obesidade, você fala que ela é uma pessoa relaxada. E não é. Mas assim, existe eu acho que a gente está num processo de mudança, né? Tem se falado muito. Eu mesmo vim saber que obesidade era doença aqui com o podcast. Que a gente tinha uma médica que era endócrino que fazia com a gente, que ela falava que desde 2013 a obesidade é considerada uma doença pela OMS. E que não tem cura, né? E que não tem cura. Eu não sabia, e olha que eu sou da área da saúde, né? Então eu acredito que muita gente não saiba, é por isso que a gente tem esse podcast, que é para conscientizar as pessoas, para que as pessoas tenham menos preconceito e mais informação. E empatia. E empatia, exatamente. Então, eu queria agradecer vocês. Se vocês quiserem falar do projeto que vocês estão entrando, se é que vocês podem falar desse projeto. Sim, podemos. A gente está num projeto com o Matt Castro. É um projeto de emagrecimento. Ele faz a mudança de corpos. Eu entrei com ele agora. Estou confirmada com ele. Eu vou ficar vindo a São Paulo uma vez no mês para pesagem. Olha! Tá? Podem me acompanhar aí nas redes sociais. A Renale começou agora também. E vamos em busca. A gente vai entregar resultados maravilhosos. E incentivar vocês que super saúde... acredito em vocês. Incentivar vocês que saúde é em primeiro lugar. A gente busca saúde, a gente quer longevidade, a gente só quer viver. Gente, entenda, não importa quantas vezes você caia. O importante é que você sempre levante e recomece. Sempre recomece. Porque cair a gente vai cair. Não adianta. Como a gente estava falando, é uma doença. A gente tem, às vezes passa um problema, aí você vai e cai. Aí você vai, começa de novo. E começa de novo. Essa semana não deu certo, errou uma, errou duas. Semana que vem tenta errar menos. E assim por diante, assim. A gente recebe muita força dos seguidores, sabe? Pessoas que se espelham, pessoas que se inspiram, pessoas que não saíam de casa e que hoje saem, pessoas que não se arrumavam que hoje se arruma. A gente é parada na rua. Eu já fui seguida no shopping por mãe de adolescente Cheio que de queria fã assim. já. Faz um vídeo Eu incentivo as minhas gordinhas a usarem lingerie. Vocês têm noção que a pessoa não usa lingerie? E eu posto foto de lingerie, eu mostro, ela fala assim, nossa, a minha vontade... Eu recebo mensagens, eu nunca usei uma lingerie pro meu marido, eu sou casada há mais de 10 anos. E eu incentivo, cara, eu nunca fui num motel com meu marido, que eu tenho vergonha do meu corpo. Como você tem vergonha do seu corpo? Como é que você namora à noite? Ela manda ele apagar a luz. Mas olha só, no escuro ou no claro, seu marido sabe como é teu corpo. Então você não tem que se privar. Então eu falo muito sobre isso, entendeu? Porque as pessoas têm na cabeça que o gordo não pode ser amado. O gordo, não pode ser feliz, né? Ele não pode, entendeu? Quando eu escutei falei... muito de pessoas que o meu esposo só estava comigo por interesse. Eu não sei de onde o interesse, porque eu não tenho nada. Entendeu? Porque meu esposo é militar. Meu esposo eu tenho uma boa pinta, né, amiga? Então, eu vi lá no seu, ele é bonitão mesmo. E aí, gente. ele estava comigo por interesse. Ou seja, por quê? Porque a gente tem, a maioria das pessoas tem na cabeça que o gordo, ele é feio, como ela falou. Ele não pode ser amado. O gordo é os que tem os rostos mais bonitos. Ele não pode ser amado, ele não tem nenhum tipo de... ela tá falando, não é atraente. Então, não, gente, todo mundo é digno de amor. Todo mundo pode ter um parceiro fiel, não é porque a pessoa tá com você, que ela tá com ela, mas tá traindo. Não existe isso, gente. Todo mundo é digno de amor, independente do teu corpo. Essa é a frase, seu slogan, hein? Então, eu queria agradecer vocês, assim, gostaria de ter mais tempo, mas como a gente falou, a gente acabou marcando de última hora para aproveitar a vinda de vocês. Vocês estarão outras vezes aqui, a gente convida de novo para a gente ir acompanhando. Quando for chegando esse processo da cirurgia, vocês, eu volto. Vocês podem ter certeza que a gente está aqui super na torcida para que essa fase, esse programa que vocês entraram, que agora vai. A gente acredita. E dessa felicidade, dessa alegria, vocês chegaram aqui toda alegre, toda feliz, né? E ter compartilhado a história de vocês. E ter ajudado. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente e que muita gente vai... Esse episódio vai fazer bem para muitas pessoas, eu tenho certeza disso. As pessoas acabam se identificando, né? Se identifica. E a gente desmistificar e informar. Sim. E ter consciência que é esse o nosso objetivo aqui no podcast, né, Lu? Vocês são escolhidas. Quem são escolhidas, Deus já sabe o porquê. Vocês têm que abrir a boca e falar. Porque poucas pessoas vão falar o que vocês estão querendo falar. Poucas pessoas têm coragem de se expor. Porque quem tá ali
na frente, né, é a que toma a pancada primeiro. isso. Ó, e a Rê, eu não vou contar o que ela me conta nos bastidores, mas a próxima vez que ela vier aqui, ela vai vir com uma super novidade. com uma novidade. É. Você não sabe, só eu sei, tá? filho, sei, Sabe, não. sei, só se for outra. Não, sabe assim que eu falei pra ele pra não Sabe? falar. Deixa eu fazer a última pergunta aqui pra elas. É verdade. O que é vida saudável pra você, primeiro? Pra mim, vida saudável é você poder fazer tudo aquilo que você quer e você ser feliz do jeito que você é. Estou Muito fazendo bem. um livro só com as respostas do que é vida saudável aqui de todo mundo que passou aqui, hein? Pra Capricha. você, Ná, que é vida saudável. Vida saudável pra mim é eu poder ir e vir da onde eu quiser, poder andar sem me cansar, poder ser feliz. Eu só quero ser feliz, eu quero viver. A vida saudável pra mim é eu poder viver com o meu direito de ir e vir. Muito bem. Meninas, parabéns aí. Obrigado por ter aceitado o convite. Ai, gente, Alta agradece, astral, obrigada. demais. Demais, A amamos. gente fala que a gente aprende aqui, a gente sai com a energia lá em cima. Então vocês já inspiraram nós aqui, que a gente nem ia fazer esse episódio hoje. Então, parabéns por vocês. Continuem na batalha, não para. Pensa que vocês são as pessoas hoje para influenciar, não é influenciador de internet, é influenciar o máximo de pessoas possíveis, porque várias Sim. pessoas que um dia pode chegar a ser obesa e não vai ser obesa devido ao que vocês estão passando. E várias pessoas estão querendo aí realmente, às vezes, acabar com a vida. E não vai acabar porque vocês estão sendo o Nossa, campo de batalha, inspiração, entendeu? é. Inspiração para elas. E quando a gente recebe mensagem assim, já recebi pessoas que, tipo, tava 5 anos sem sair do quarto de casa, sem ir na rua, e que depois de estar acompanhando a gente, começou a viver, né? Isso acho que acaba motivando a gente a Com Com continuar. certeza. ainda. Como Sim, o Lu entendeu? falou, é uma missão. É uma Sim. missão. Joga aqui que a gente resolve. Exatamente isso. Obrigada, gente. Até Tchau. semana que vem. Beijo. Tchau, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau.